Olá pessoal, eu sou a Liriane, hoje eu tenho aqui a minha modelo Carol e vocês hoje vão conseguir acompanhar esse passo a passo dessa make-up que fizemos aqui, que dá para diversas ocasiões. Se um dia você tiver uma reunião, um casamento, algo que você queira ir bonita, chique, apresentável, ressaltando a sua beleza, disfarçando as suas linhas de expressões e também vendo técnicas que nós usamos para quem tem linhas de expressões e pele com textura, que é o nosso caso de todas as mulheres. Então fique conosco. Então vamos começar o make-up da nossa modelo Carolina. Relembro, para limparmos sempre as nossas mãos. Maquilhadoras, lavem as mãos, passem um alquinho, principalmente se você cozinhou ou etc. E mesmo se você vai fazer sua automaquilhagem, é importante a higiene também. Vamos para a preparação de pele. A pele que nós vamos fazer hoje da Carolina, como eu disse, é uma pele que tem uma textura. Ou seja, ela tem aqui, vocês conseguem ver aqui, algumas linhas de expressão, que é completamente normal. E tem também alguns poros, às vezes alguns são mais dilatados que outros. E isso é completamente normal. Então, para peles como a dela, por exemplo, ela não tem muitas rugas. Aqui ela tem pequenas linhas finas. Precisamos de hidratar muito bem e uma preparação muito precisa antes da maquilhagem. Então agora eu vou aplicar aqui água termal, que vocês conseguem ter assim. E a água termal, vocês podem jogar assim no rosto e esperar secar. Na preparação de pele, é importante, em cada etapa que vocês fizerem, vocês esperarem os produtos secar. E dia a dia, é aconselhável que, por exemplo, quando você passa o protetor solar, você espere até mais ou menos 10 minutos. Então, o que você pode fazer, se você está mais corrida, imagina, toma o seu banho, passa os seus cremes, os seus sérums que você costuma usar, o seu protetor solar, vai se trocar, vai fazer outras coisas e depois vai fazer a tua make-up. Para preparação da maquiagem, eu vou usar um creme para olhos, região dos olhos. Esse creme, ele tem aqui um aplicador, mas eu não vou usar o aplicador. Eu vou usar os meus dedinhos. Pode olhar para mim. Aqui, quando você for aplicar o creme dos olhos, pode olhar para cima. Convém você dá leve batidinhas. Como a minha mão está muito fria, né? A gente já vai fazer um efeito lifting. E aqui é legal, no seu dia a dia, você sempre fazer o seguinte, puxar essa região para cima, aqui, das linhas. E puxa. Se você quiser, você até pode, aqui em cima, ainda fazer uma massagem. Tá relaxante? Sempre puxando. Vamos agora aplicar um creme. Esse creme é para pele sensível e hidratante. A textura desse creme, ele é muito fina. Eu gosto dele para preparação da pele, porque como ele é mais fininho, ele não vai pesar na pele. Não vai ficar algo muito pesado, que pode depois fazer a nossa base, por exemplo, craquelar, que é, o que é o craquelar, a base craquelar? É ficar aquelas linhas assim super marcadas e aquela coisa que é muito normal acontecer na nossa maquiagem, principalmente se você quer uma alta cobertura, uma base mais pesada. Agora eu vou começar a fazer já a pele da Carol. Vou passar um primer que nós temos aqui, que é um primer que ele acaba por neutralizar os pontos vermelhos e outras cores que ela possa ter no rosto dela. Eu coloco assim. Isso é uma coisa que depois vocês vão fazendo conforme vocês veem necessidade. Eu costumo ter assim sempre nas mãos, mas é algo que você vai fazendo conforme te dá mais jeito. Aqui também é interessante, se você não gosta de aplicar com as mãos, né? Também temos um pincel que se chama Duo Fiber. Não tenho ele aqui, esqueci de trazer.
mas ele é um pincel muito fininho, que é ótimo para aplicação de produtos assim, para preparação. Ok, aqui para Carol, vocês conseguem, acho eu que já notar uma diferença dos pontos vermelhos que ela tinha no rosto com esse primer que já tirou grande parte. Então, se você tem a tendência a ter a pele com pontos vermelhos esverdeados, é interessante você ir à procura de um produto específico para essas manchas, para te auxiliar, e assim você também não precisa de usar muito produto. Então, para pele, hoje eu vou fazer uma pele um pouco mais pesada, não uma pele tão levinha, e eu vou estar usando uma base. Essa base, ela é alta cobertura, porque ela é base e corretivo. Eu costumo aplicar aqui. Mas, por exemplo, se você vai fazer a sua maquilhagem dia a dia e você quer uma coisa rápida e você quer se despachar, você pode aplicar diretamente no rosto. Não vou fazer o uso de muita base. Como vocês podem ver, essa base é bem espessa. Ela parece um corretivo. Por que eu vou fazer aqui a misturinha dessa base? Porque eu vou usar a blindagem. A blindagem é um produto que nós temos, que são umas gotas, que eu não vou mostrar a marca, mas são umas gotas, e essas vieram do Brasil. Essa blindagem, ela é para quê? Para fazer a sua maquiagem, como o próprio nome diz, ficar blindada à prova de água, à prova de suor, à prova de lágrimas. Eu coloquei aqui 2 gotinhas da minha blindagem e vou misturar. Já temos aqui a blindagem. E depois, como se aplica a base, né? Pequenas batidinhas, assim. Nunca você faça isso assim, não. Batidinhas. Olha, não é preciso muito produto. Depois, às vezes, com o pincel, fica um acabamento mais pesado, mas não se preocupe, porque você pode sempre suavizar com a esponja, por exemplo. Não tapamos grandes imperfeições. Essa base eu poderia construir camadas, ou seja, vocês conseguem ver alguma diferença, obviamente, de um lado do rosto sem base e do outro lado com base. Mas é uma diferença muito sutil, é algo que está muito natural. Então a esponja já umidinha, eu venho dando também batidinhas, nunca arrastando, sempre batidinhas, apenas para suavizar. E se ficar qualquer marquinha do pincel, já fica mais suave. Agora eu vou ver com o corretivo, pode olhar para cima. O corretivo eu não vou aplicar muito, vou aplicar aqui e ligeiramente aqui. Podemos aplicar um pouquinho aqui, um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. Eu vou usar um pincel semelhante àquele da base, só que assim, para corretivo, batidinhas sempre, por conta das linhas. Aqui eu já dou também uma puxadinha, para já, olha pra frente, cara. Aqui só nessa puxadinha a gente já dá um efeito lifting. Pode olhar pra cima. Posso vir com uma esponjinha menor. Olha, Kit Malia. Pequenininha, bonitinha. Esse corretivo está bem mais claro para a Carol, mas é de propósito, tá bem? Porque eu quero iluminar essa região. E agora eu vou fazer aqui. Pode olhar pra cima. Se você quer um corretor com mais cobertura, então você faça como nós fizemos aqui. Pode deixar ele secar um bocadinho mais. E ele vai te trazer uma cobertura maior. Ok, agora eu vou neutralizar alguns pontinhos que a Carol tem
mas eu quero neutralizar mais pontos específicos. Então, nesse caso, eu vou usar um pincel muito fininho, como esse, assim. Parece a pontinha de um lápis, a pontinha de uma caneta. Venho com a minha base, que é corretivo, mas nesse caso o ideal é você, se quer fazer isso, usar um corretivo do seu tom e nós vamos neutralizar as imperfeições que nós queremos que desapareçam. Vamos tentar fazer um Photoshop na vida real. Já coloquei esses pontinhos e não fui espalhando de propósito, só para vocês conseguirem ver os pontinhos que eu fui marcando, né, no caso. Mas quando eu faço isso, eu costumo já ir esfumando. Eu vou fazer o uso da minha esponjinha, que ela é mais precisa. Só venho aqui, dando batidinhas. Vamos fazer a selagem dos olhos dela. É importante sempre quando você for selar os seus olhos, você pensar o seguinte, principalmente se você tiver linhas de expressão. Quanto mais produto você colocar aqui, mais ele vai acumular, mais vai marcar com o tempo, mais vai ficar com cara de que você tem mais rugas do que você tem. Ou seja, se você vir aqui com pó compacto, em cima daqui dessas linhas, vai ficar parecendo que você é 10 anos mais velha, quando não. Então, nós vamos usar aqui um pó muito fino. Ele é extremamente fininho. Aqui na minha mão já caiu um monte. E ele é muito fino, olha. Então, é esse o pó que eu vou usar para fazer toda a selagem da minha pele. Pode olhar para cima. Tiramos todos os vincos. Vocês conseguem perceber que... Pode olhar para cima? Não temos acúmulo de produto. Você vem fazendo assim. E eu gosto de fazer o oposto das linhas. Eu venho pegando daqui, vou puxando pra cá e depois faço a volta. Como eu sei que a minha pele está selada? Quando eu toco e não gruda. Aqui a gente toca e sente ela úmida. Aqui mais ou menos. Podemos pôr mais um pouquinho de pó. Depois de tapar aquelas linhas, eu posso vir com essa esponja, uma esponja assim fininha, é o mesmo processo. Ponho aqui, tiro o excesso na minha mão e o que fica, eu aplico, olha pra cima, com leves batidinhas, ok? No restante do rosto, eu vou fazer o mesmo, eu venho com essa esponja, coloco aqui, tiro o excesso na minha mão e aplico onde eu quero. E como esse pó ele é muito fino, ele dificilmente vai fazer o oposto, que é ressaltar as suas imperfeições. Ele acaba por tirar, né, fazer um blur nas imperfeições, nos poros e nisso tudo. Vou agora para os olhos, pode fechar os olhos. Então, vocês conseguem ver que a pálpebra dela não tem produto nenhum ainda. Então, a gente pode começar fazendo uma preparação. Ou seja, a gente vai uniformizar esse tom. Vocês conseguem ver que tem alguns tons, mostra-se as veias. Então, eu quero uniformizar. Eu venho com a minha esponjinha, um pouquinho do meu corretivo. E venho uniformizando essa pálpebra. Ok? Pálpebras uniformizadas, vamos para a sombra. Hoje eu vou usar uma paleta, que é essa paleta que tem cores básicas. Essa paleta ela é extremamente completa, porque aqui a gente consegue ter todos os tons sem brilho, opaco. Então, você consegue fazer tudo com essa paleta. Pode fechar os olhos. Eu vou começar usando esse tom... Oi, desculpa. Começar usando esse tom mais clarinho,
este aqui, para fazer a caminha, podemos dizer. Como eu já uniformizei com a base, vocês conseguem ver que tem linhas aqui marcadas, tá vendo? E isso é completamente normal. Mas quando você for fazer sua maquilhagem, convém você tirar a marcação dessas linhas, esses vincos. Basta você bater aqui a esponjinha, ou o pincel, ou o dedo. E assim que você tira essa marcação, você já vem então com a sombra que você vai utilizar para fazer a caminha. Tira o excesso do pincel e aplica na pálpebra toda. Fazendo essa selagem, nós já vamos garantir que a nossa pálpebra está pronta para receber o que seja. Se você tem dificuldade e não sabe como fazer a sua sombra, comece por fazendo essa caminha que nós já fizemos e você pode fazer o uso de uma fita cola. Essa fita cola é específica para maquilhagem, mas você pode usar, por exemplo, fita cola de escola, que é aquela de papel, que não vai agredir tanto a tua pele. Se você não tiver, use uma fita cola normal. E basta você colar a fita cola assim. Você olha em frente e coloca a fita cola onde você deseja. Ok, fita cola colada. Agora nós vamos usar a mesma paleta e vamos usar... eu já usei esse tom claro para fazer a caminha, ok. Agora eu vou usar esse castanho e vou sempre esfumar. Convém a sombra você usar sempre um pincel mais fofinho assim. E agora você pode fechar os olhos, é você fazer a sua linha do côncavo. Ou seja, essa parte aqui. Essa parte, onde você tem essa parte fundinha, é onde você vai aplicar mais essa sombra. Aqui eu estou criando uma profundidade no olhar dela, sem tirar a leveza e a sutileza que eu quero para essa maquiagem. Agora com o pincel ligeiramente mais fininho, eu vou criar ali uma certa marcação. Pode fechar os olhos. Aqui então a profundidade que nós gostaríamos nós já criamos. Agora com esse pincelzinho a gente vai fazer algo mais rente à linha d'água. Vou usar esse tom de marrom, que é ligeiramente mais escuro, com um bocadinho desse. E talvez um bocadinho desse. Eu sou uma pessoa que eu gosto de misturar. Eu misturo tudo. Eu vou misturando e vou sentindo no que dá, no que fica melhor. Ou seja, aqui, pra você que não sabe fazer sombra, a fita ajuda imenso. Porque você vem aqui, ó, tá vendo? A gente pode fazer a sujeira que a gente quiser. Que depois o risquinho vai ficar perfeito. Mãozinha levinha. E aqui você vem esfumando. Aqui eu já posso trazer a sombra pra cá, o restinho que fica. Mas basicamente, a primeira depositada que eu dou é sempre nessa região aqui. Vou puxando aqui para a linha d'água. Se você quiser fazer um efeito Smoking Eyes, por exemplo, em vez de você puxar essa sombra para cá, basta você só trazer para aqui, ok? Não puxa. Eu quero continuar dando essa profundidade no olho da Carol, porque eu amo o formato dos olhos dela e acho que realça tanto um Smoky Eyes como esse mais esfumado que eu tô fazendo. Ambos nos olhos da Carol ficam lindos. Se você tem uma pele madura, sombras opacas para você é o ideal, tá bem? Não usem coisas muito cintilantes, porque o brilho vai realçar as suas linhas. E se você tem muitas rugas na região dos olhos, das pálpebras, se você faz tudo isso que a gente fez no olho da Carol
Com o cintilante, todas essas linhas aqui da pálpebra vai realçar. Então, nós vamos usar um brilho sim, porém, nós vamos usar em pontos estratégicos. Ou seja, toda a minha base da sombra foi feita com sombra opaca. Então, nós vamos com lápis muito rente a linha d'água. E vamos trazer ele até a marcação da fita. Pode abrir? E agora nós vamos com uma outra pontinha que esse lápis tem, que é esfumar. Se você não tem um lápis desse, não tem problema. Basta você vir com um pincelzinho assim e você vem esfumando. E vai sair toda aquela marcação. Esse tipo de técnica é ótimo para quem tem olhos com linhas, uma pele mais madura, ok? Porque às vezes o grande problema da pele madura e que quer ter um delineado é você conseguir fazer o delineado perfeito na pele madura, né? Porque marca as linhas, ressalta as linhas, não fica aquele risco perfeito. Então, se você não quer ter esse problema e fazer algo mais rápido, basta você fazer o risco, pode abrir, e esfumar. Não vai na confiança, minhas amigas, de deixar o olho caído e passar risco, senão o olho vai ficar aqui em cima, senão o risco vai lá pra cima. Puxa mesmo e vai, sem medo, na cara e na coragem. E aqui agora a gente vem esfumando. Você pode tirar essa marcação voltando com o seu pincel principal e um pouquinho da sombra que você usou para fazer a caminha. Talvez você pode misturar um pouquinho com uma ligeiramente mais escura e esfuma. Ok, agora eu vou fazer algo que é muito comum as pessoas não fazerem e que faz total diferença, que é passar o lápis na linha d'água dentro. Então, nesses casos, eu peço sempre a pessoa fechar os olhos e eu levanto, olha, eu levanto aqui a pálpebra e eu mesma venho com o lápis aqui, ó. Se a pessoa tem dificuldade em fazer isso, então eu peço para abrir os olhos, abre, olha para baixo e eu só faço assim. E convém vocês pintarem essa parte, tá bem? Agora eu vou colocar aqui um brilhinho. Eu vou usar apenas aqui no canto interno para iluminar. Ou seja, eu vou usar apenas aqui. Agora você vai tirar a fita. Com a mesma esponjinha, agora a gente pode vir batendo aqui e tirando aquela marcação que nós fizemos. Inclusive, se você não gosta dessa marcação tão assim cerrada, que é o meu caso, eu gosto sempre de dar uma suavizada. Ficou assim, sem marcações. Agora nós vamos fazer a parte de baixo dos olhos, que é fundamental e é muito importante vocês sempre terem atenção a isso. E vou usar esse pó de novo, essa sombra, pode olhar pra cima. E eu vou passar nessa região novamente. Aqui para os olhos da Carol a gente vai passar o mesmo lápis, olha pra cima, na linha d'água. Passei o lápis na linha d'água, agora eu vou vir com uma sombra mais quente. Eu vou usar essa sombra, porque eu quero realçar a cor dos olhos dela, mel. Então, olha pra cima, eu vou aplicando aqui. Agora nós vamos esfumar. E eu vou usar um pincel ligeiramente mais fofinho, como esse, por exemplo, e vou vir com um marrom assim, por exemplo, e vou esfumar essa cor toda, olha pra cima. Pra não ficar um risco muito
trincado. Vamos para a sobrancelha. É mais prático se você quiser começar pela sobrancelha, mas eu não gosto, não sei porquê. Então eu vou dar uma limpada assim na sobrancelha, de leve. Vou usar uma paleta dessa e vou usar esse marrom mais clarinho, apenas para corrigir pequenas imperfeições. E tentar deixar ela mais quadradinha, com um bocadinho de sombra. Nem sempre vai ser possível quando a sobrancelha for muito diferente, porque se a gente sair também fora do padrão, nota-se que é uma coisa muito fake. O segredo basicamente é, errou, meu bem, não se preocupe, é só você esfumar, que dá tudo certo. Ok, nós vamos agora para o contorno. Há contornos em creme, que é muito bom para quem tem muitas linhas de expressão, uma pele madura, é ótimo. Não envolver tanto pó para não vincar muito. Não é o caso da Carol, então eu vou usar hoje um contorno um pouquinho desses dois. O contorno, ele serve para afinar ou engordar o rosto, ou diminuir ou aumentar. Na mandíbula dela, eu quero criar aqui uma ilusão de que ela tem como se fosse um preenchimento na mandíbula. Então, eu crio uma sombra. O contorno vocês nunca trazem até aqui, atenção, até aqui mais ou menos. E se você faz o contorno aqui embaixo, o seu rosto vai cair. Se você faz o contorno mais pra cima, ele vai levantar. Se você faz até aqui, ele vai afinar. Se você faz ele até aqui, ele vai engordar. Aqui na testa dela, não é uma testa grande, mas sempre podemos criar aqui uma sombra. Agora nós vamos usar um blush, que eu vou misturar um pouquinho desse com esse. E aqui também é a mesma coisa, o blush, se a gente trazer daqui pra cá, vai engordar. Eu não quero, então eu quero algo muito sutil, apenas aqui. Se você acha que o blush de repente fica muito escuro, que é o caso que eu tô achando, a gente vem com um pincelzinho do pó e esfuma tudo, ok? Vai já tirar também todo o excesso do pó que nós aplicamos lá atrás com a esponja e deixamos o pó aqui descansando. É agora, depois do contorno, que a gente faz a união de tudo. Vamos para a parte que eu mais gosto, iluminador. Vou usar um pouquinho desses dois. Vou usar esse pincel fofinho. E vou aplicar levemente. Bem glow, do jeito que eu gosto. Um pouquinho na pontinha do nariz, pra ficar bem iluminada. Um pouquinho, faz assim, ok? Vou para a minha parte favorita, que é o rímel. Eu puxo e aplico. E sempre da raiz para cima. Ok, agora nós vamos passar rímel nas pestanas inferiores. Pode olhar para cima. Se você borrar o rímel, e agora? Meu Deus, estraguei toda a minha maquiagem. Não, não estragou. Espera secar. Aqui tem alguns. Esperou secar, por exemplo, aqui. Talvez vocês não conseguirem ver. Mas aqui tem uma leve borradinha, então eu venho com esse pincel assim e venho apenas fazendo isso, olha. Mas tem que estar seco, ok? E funciona como uma borracha mágica. Para finalizar, eu só vou passar o gel da sobrancelha para deixar a sobrancelha dela no lugar. Eu gosto da sobrancelha com esse efeito mais bagunçadinha, ok? É gosto. Vamos agora para a parte da boca, para finalizar.
E nós vamos usar este lápis. E eu vou fazer o contorno. É um lápis muito cor de boca, cor saudável. E com o outro lado, vamos esfumar. Agora eu vou vir com um gloss. Abre a boca. Um gloss do jeito que eu gosto, com muito brilho, muito glamour. Maquiagem finalizada, não podemos esquecer do nosso queridinho fixador. Para fixar tudo, pode fechar os olhos. Se você quer que a sua maquiagem dure, além da blindagem, que é um produto que você pode usar, sempre você pode usar também uma bruma fixadora. E essa é a maquiagem de hoje.